Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui com o nosso segundo vídeo, mas o nosso primeiro vídeo da série Erros que fazem o advogado perder processo. E o top 1 dos erros mais comuns é, rufem os tambores, CID não basta. E por que CID não basta? Porque diagnóstico não garante procedência. Olá a todos, eu sou Tayana Costa, sou perita do TRT2 e trago aqui para vocês nesse canal muitas novidades e curiosidades sobre esse mundo pericial, né? Os bastidores da perícia. Então vamos lá ao assunto que interessa. Erros que fazem advogado perder processo, começando com o primeiro e que eu mais vejo nas perícias é CID. Achar que só o CID, só o diagnóstico de CID vai gerar procedência e vai te dar um nexo causal. Não, meu povo, isso não acontece. Se você é advogado e acredita que só um CID vai sustentar a sua tese, sozinho, só o CID, não. O CID, gente, ele é um código diagnóstico. A justiça, ela não define apenas pelo diagnóstico, ela define pela perda da capacidade funcional. Então, veja, a justiça, ela decide, né, ela define isso de acordo com a incapacidade, o nexo e a repercussão funcional daquela situação, daquele CID. Então, veja, não é só o CID que é importante, e sim as comorbidades, as deficiências ou as diminuições de funções motoras ou psíquicas que um CID causou. Gente, o CID, ele é importante, né? Ele é a classificação internacional da doença. Mas veja, ele não define a capacidade. Então, dizer que uma pessoa tem, por exemplo, uma ruptura de um tendão de ombro, não quer dizer que ela perdeu a capacidade funcional. Tem gente que vai conseguir movimentar normalmente esse ombro, não perdeu capacidade nenhuma. E relacionar ela ao trabalho é importantíssimo também, tá? Então, veja, o CID, ele não vai te dar, não vai medir a funcionalidade, ele não vai medir a limitação, o impacto laboral, né? O quanto aquela pessoa diminuiu a sua capacidade laborativa, e ele também não vai medir a sua incapacidade que afetou nas suas atividades sociais, nas suas atividades recreativas, nas suas atividades do dia a dia. E o que é que o juiz quer saber, afinal? Se essa doença tem relação, o que é que essa doença impede esse trabalhador, essa pessoa, de fazer as coisas do seu dia a dia? E aí o que eu queria falar é que diagnóstico é diferente de incapacidade. Então, por exemplo, nós temos duas pessoas que têm o mesmo CID, sei lá, CID de lombalgia, M54.5. Uma pessoa, ela consegue fazer atividade física, correr, ir pro crossfit, ela consegue trabalhar, ela pega o ônibus dela, ou ela dirige o carro, a moto. A outra pessoa que tem o mesmo CID, ela não consegue sair de casa, ela vive com medicamento. O impacto funcional nela é diferente. Então, veja, por que o diagnóstico é diferente de incapacidade? Porque duas pessoas diferentes com o mesmo CID, o mesmo diagnóstico, têm impactos funcionais diferentes na atividade do dia a dia e na atividade laboral. Então, se duas pessoas têm o mesmo diagnóstico, mas uma mantém a funcionalidade e a outra tem uma perda de capacidade severa ou moderada, o que é que vai diferenciar, minha gente? Avaliação funcional? Avaliação de perícia técnica no local do trabalho? Ferramentas que corroborem aquela perda? Ciência, tá? Análise concreta dessa atividade, ok? Então, senhores advogados, se o seu processo só vem com um laudo médico, só com uma CID, a sua prova é frágil, ela é super contestável. E aí,
você deve estar se perguntando, bom, mas o que o magistrado observa então? Ele vai ver a capacidade laborativa. Gente, existem ferramentas sobre isso, vou fazer uma live sobre a tabela ESC. Relação com a atividade exercida, de novo, tabela ESC. Prova pericial fundamentada, então explicar por A mais B da onde veio essa capacidade, tá? Coerência técnica, não adianta vir da sua cabeça ou só ter um CID, tem que ter coerência por causa disso, então tem toda uma formulação coerente do começo ao fim, da coleta de dados até a conclusão final. E aí, se não há demonstração de limitação objetiva, restrição desse desempenho, perda da capacidade laborativa, correlação com o trabalho, olha as ISOs aí, gente, olha a análise ergonômica, o CID ele perde a força jurídica, o ChatGPT não vai te dar isso. Pense nisso, senhor advogado, pense nisso. E agora vem o pulo do gato, de como não cair nesse erro. E vem a dica aí da perita. Vamos lá. O que o advogado precisa? 1. Formular quesitos estratégicos, coerentes, com conexão ao objeto da perícia. Questionar a funcionalidade. E não é só dizer se ele teve ou não perda de capacidade, mas como que ele chegou naquele resultado. Qual foi a análise técnica, científica, corroborada. E não eu acho que, tá? Exigir análise real da atividade. Ah, mas no manual do trabalho, essa atividade não tem relação com trabalho. Meu querido, você analisou o posto de trabalho para saber? Você foi lá trabalhar para saber? Se você trabalhasse lá naquele posto, você ia ficar doente ou você ia ficar tranquilo? Exigir, então, também verificar se houve algum instrumento técnico, como eu falei para vocês agora, né? CIF, avaliação funcional, análise ergonômica. A análise ergonômica não se baseia em Reb Rular. Existem ferramentas aí para isso, tá? E agora, então, a gente vai chegando aqui no final do nosso vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Veremos agora, o próximo vídeo vai ser o erro 2, mais comum que os advogados costumam cometer. Então acompanhe aí meus vídeos, curtam, compartilhem, me incentivem a vir mais aqui falar sobre os bastidores da perícia, dando dica aí para que você, advogado, tenha mais sucesso, né, nos seus casos. E se você ainda, um recadinho final, né, então, se você ainda confunde apenas o CID, você está colocando o CID lá na sua petição inicial e acha que isso você vai ter sucesso, porque tem 5 laudos médicos dizendo o CID, você está deixando que a perícia decida contra você, tá? Então, pense sempre num laudo de capacidade funcional, onde o CID ele é o norteador, mas o resultado final vem da CIF. Então é isso, meus queridos. Comente aqui funcionalidade para que esses laudos sejam mais eficazes e para que a gente divulgue mais justiça com mais exatidão e ciência.